Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós damos início à nossa trilha 2. Vamos desvendar cada uma das 5 competências que vão garantir a sua nota 1000 na redação do Enem. E para começar, obviamente, vamos começar pelo começo. Vamos falar da competência 1. Você sabe o que ela está avaliando? Lembrando que cada competência corresponde a 200 pontos. Então, você é avaliado ali numa escala, né, de 0 a 200 em cada uma das competências que serão avaliadas ali na sua redação. E a nossa competência 1, ela vai falar justamente sobre o domínio da língua portuguesa. Isso vai incluir o quê? Vai incluir justamente você saber construir sintaticamente, né, uma frase boa, um período bom, período sintaticamente completo, fluido, coeso, que faça sentido. Então é ver ali se você consegue organizar, né, os termos ali da oração dentro de uma estrutura completa e fluida. Mas além disso, também vai contar aí pra gente a questão da grafia, né, da grafia das palavras, da ortografia, da acentuação, se você consegue ali empregar o S, o Z, o X, o CH, tudo mais. E como você resolve a ortografia? Bom, não tem uma grande chave, um grande mistério a ser revelado para você, infelizmente. Mas o que eu posso te dizer é, escrita é memória. Então, quanto mais você entra em contato com as palavras, melhor você vai armazenar aquela informação. Então, para você conseguir aprender, desenvolver a sua ortografia, ter ali o domínio, né, em como escrever aquelas palavras, é muito importante que você leia muito e leia sempre, esteja em contato com as palavras na sua forma escrita, para que você de fato conheça a grafia delas. Além disso, contam também pra gente nessa competência as escolhas de registro. O que isso quer dizer? Níveis de formalidade, né? Afinal de contas, na sua redação, você tem que usar o nível formal da língua, né? Você tem que usar a língua em seu aspecto formal, uma linguagem formal para o texto dissertativo do Enem. Então, se você escolhe ali, né, palavras que tendem à informalidade, tendem a uma gíria fora de contexto, ou algum termo que não se encaixa ali naquele contexto de produção, você também é penalizado nessa competência. Professora, mas eu preciso acertar tudo para garantir 200 pontos? Não. Claro que você está produzindo um texto ali em pouco tempo, com pouco tempo de revisão. É normal que escape ali uma coisa ou outra da sua ortografia ou da sua sintaxe. Só que o que não pode acontecer é você ter mais de 2 erros ali, de 2 registros. Então, se você tem mais de 2 desvios, aí sim você começa a ser penalizado. Então, porque vai indicar ali a recorrência, né? O que é penalizado não é errar em algum aspecto gramatical, mas sim a recorrência do erro. Mas se eu errar a mesma palavra várias vezes, se for a mesma palavra, aí você não é penalizado cada vez que você erra, não. Fica tranquilo, se for a mesma. Agora, se forem palavras diferentes, então cada palavra já vai contar como um erro. A partir do segundo ali, você já é penalizado. Então, fica tranquilo, não é necessária perfeição, mas para escrever bem, escrever um texto estruturalmente bom e suficiente para você atingir os 200 pontos ali, é importante que você conheça a gramática, que você tenha atenção e que você não cometa ali essa recorrência nos desvios, beleza? Então, a gente vai começar falando de alguns aspectos da gramática que vão ser importantes para sua redação, que vão ser importantes para a construção do seu texto. A começar por ela, a concordância. O que é concordar, né? É justamente nós estarmos em acordo. O que é esse acordo? É uma harmonia ali entre os elementos, uma harmonia entre as partes. E nesse caso, no caso da gramática da língua portuguesa, vai ser uma harmonia entre as palavras, né? E essa harmonia diz respeito à flexão. Então, quando a gente fala de concordância, a gente está falando de termos variáveis, né? No caso dos nomes ali, flexionando em gênero e número, e no caso dos verbos, flexionando em pessoa, número, tempo e modo. Para concordância, nos verbos só interessa para a gente a pessoa e o número. O tempo e o modo vão entrar em outros aspectos. Então, vamos lá. Para começar falando de concordância nominal, o que interessa para a gente? O que diz respeito, né? É justamente a relação dos substantivos com os termos que se referem a eles, né? Ali com os seus adjuntos, adnominais e com os seus predicativos. Lembrando que os substantivos, eles vão flexionar os que são variáveis, né? Eles vão flexionar em gênero, que é feminino e masculino, e em número, singular e plural. Beleza?
que acontece ali? E falando isso, parece bem óbvio, né? Se eu falo casa, e vou colocar ali a característica do amarelo, casa amarela, casa feminino singular, amarela feminino singular. Só que o que acontece? Às vezes a gente tem relação ali de mais de um substantivo com um adjetivo, como no caso aqui, né? Os manuais de medicina popular do Dr. Chernovis foram essenciais na difusão de saberes e práticas aprovados pelas instituições médicas oficiais. O que eu tenho aqui? Eu tenho um substantivo, eu tenho outro substantivo e tenho aqui embaixo um adjetivo. O que acontece nessa relação? Aprovados são tanto os saberes quanto as práticas, beleza? Se você coloca esse adjetivo depois aqui, então você está caracterizando os dois, você não está caracterizando apenas prática. Todo mundo vai receber aquela característica, claro, desde que seja possível, né? Mas aqui os dois recebem tanto pela posição do adjetivo quanto pela concordância. Se eu tenho saberes, que é uma palavra ali masculina, e tenho práticas, que é uma palavra feminina, na hora de me referir aos dois, eu vou usar aqui, ó, o masculino plural, justamente para conseguir caracterizar os dois elementos concordando com os dois. Mas nessa posição, também é possível que você concorde apenas com o mais próximo, que é o que a gente encontra aqui embaixo, olha lá. Na difusão de saberes e práticas aprovadas pelas instituições médicas oficiais. Tá vendo que ele aqui ficou no feminino plural? Por que isso aconteceu? Justamente por causa de práticas aqui, ó, que também tá no feminino plural. Beleza? Mas isso quer dizer que os saberes não foram aprovados? Não. A característica é para todo mundo. Mas a concordância é facultativa. Você pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Isso quer dizer que a chance de você errar essa concordância é pequena. Mas a chance de você caracterizar erroneamente um termo é grande. Porque a característica sempre é atribuída a ambos. Professores, se eu quisesse caracterizar só as práticas, então você tem que mexer na ordem, né? Essenciais na difusão e saberes, na difusão de práticas aprovadas e saberes. Na difusão de saberes aprovados e práticas. Então, você tem que quebrar aquele segmento, colocar ele entre os dois substantivos, porque ele, no final, sempre vai estar caracterizando os dois. Beleza? Qual outro aspecto é importante a gente observar? A questão da palavra alerta. Alerta, no sentido, né, de estado de atenção ali, de atentamente, de vigilância, ela sempre vai ficar no singular. Tudo bem? As pessoas ficaram alertas. Não existe. As pessoas ficaram alertas. E o em alerta eu posso usar? Pode usar também, mas caso você não coloque a preposição, ela vai ficar sempre no singular, por mais que soe estranho para você. Alerta só vai para o plural se ele tiver no sentido de aviso, né? O bombeiro emitiu um alerta, o bombeiro emitiu 2 alertas. Então, a gente tem essa diferença aí entre ele ser usado, né, de forma invariável, um advérbio, ou ele sendo usado como um substantivo ali, e aí sim podendo ir para o plural ou não. Então, os cidadãos devem ficar alerta. Você vê que os cidadãos aqui, né, que isso vai ser atribuído ao estado em que eles vão estar, você vê aqui que eu tenho plural. Porém, alerta permanece no singular, porque ele não vai ser variável nessa circunstância. As expressões predicativas é bom, é proibido, é necessário, é preciso, ficam invariáveis. A gente tem uma tendência a querer concordar esses predicativos, né, com o sujeito. Só que eles são considerados ali expressões genéricas, né? É bom, é proibido, é necessário, e por isso eles não realizam a concordância na ausência de um determinante, na ausência, ele seja de um artigo, de um numeral ou de um pronome adjetivo. Então, se eu vou dizer, por exemplo, manutenção de espaços públicos, só com o termo manutenção, é necessário manutenção de espaços públicos. Você vê que necessário continua aí no masculino, ainda que manutenção seja uma palavra feminina. Beleza? Para eu levar isso para o feminino, eu tenho que necessariamente colocar o artigo. Então, é necessária a manutenção, por causa da presença desse carinha aqui, fazendo com que a concordância seja realizada. Quando a gente fala é necessário manutenção, ou sopa é bom,
né? Sopa é bom, soa muito estranho pra gente, né? Parece que a gente precisa realizar aquela concordância. Sopa é boa, só que sem o determinante, se eu não falar essa sopa é boa, se eu não falar a sopa é boa, isso não é realizado. Então, muitas vezes a gente quer, né, fazer um juízo de valor ali na nossa redação e vai utilizar é necessário, é preciso, é muito importante a gente pensar, a gente observar se a gente está colocando ou não esse artigo. Beleza? E aí temos os termos possível e provável, né? O mais possível, o mais provável. E aí a gente vai colocar no singular ou no plural. Vai depender sempre do artigo. Olha lá como isso funciona. Acho que vendo no exemplo fica mais claro pra gente. Elabore programas o mais completos possível. O que a gente tem aqui? São programas e são programas completos. A gente pensaria em elabore programas o mais completos possíveis, né? A gente ia ter uma tendência a querer concordar com esse cara aqui antes. Só que essa concordância não existe. O que vai existir pra gente é uma concordância com o artigo. É ele aqui que vai me interessar. Então, só vai pro plural se eu disser elabore programas os mais completos possíveis, né? Eu tenho que colocar o artigo no plural para conseguir colocar esse termo no plural também. Tudo bem? Eu trouxe para essa aula construções que são possíveis nas redações de vocês, né? Justamente para a gente conseguir fazer esse link aí. E aí, ao longo da trilha, a gente vai explorar diferentes tipos de construção sintática, justamente para a gente conseguir fazer esses ajustes, né? Que na hora da redação pode ser que você não consiga checar ali na hora de escrever, mas na hora de voltar e revisar são aspectos que são importantes ali de serem observados. Tudo bem? Então eu espero vocês na próxima aula. Um beijo e até mais. Tchau!